Estudar para quê? Os jovens que sonham em virar influencers, né? Entre aspas. Alô e boa noite. Brincadeira. Mas, alô, esse aqui é um AL News e vou trazer uma notícia, não uma notícia, mas você deve ter percebido que eu gosto de fazer uma trajetória de do ponto A ao ponto C, né? Vamos dizer assim. E essa notícia, esse artigo, na verdade, de né, Vozes da Educação, da DW, me chamou a atenção e, bom, eu fui olhar mais a fundo. Na superfície, né, parece que a coisa é óbvia, mas, bom, tem algumas camadas sobre esse assunto. Estudar para quê? Os jovens que sonham em virar influencers, né, entre aspas, talvez maldosamente falando ali. Mas vamos pro artigo. Pesquisa mostra que 75% dos jovens brasileiros desejam virar influenciadores digitais. Ilusão de vida fácil e ostentação encantam jovens e os fazem perder o apreço pela escola e pela educação. O que esperar do futuro? Então, essa coluna do Vinícius de Andrade eu gosto bastante. Ele traz vários artigos, né, sobre educação no geral no Brasil e tem vários deles que são bem, assim, até dão um panorama negativo, mas com uma perspectiva de mudança e trazendo, ele até comenta isso lá no final. Aqui, ó, eu sempre gosto de terminar a coluna com algum direcionamento ou possibilidade, mas dessa vez me reservo o direito de ser pessimista. E, enfim, isso porque os jovens são o nosso futuro, é eles que seguirão todo o trabalho que fazemos hoje, eles que precisam ocupar espaços para os encher de diversidade, eles que precisarão estar por trás das políticas públicas. Só uma chatice de revisor aqui, mas seria eles é que seguirão, eles é que precisam, eles é que precisarão. Enfim, só sendo chato porque é revisor, mas muito boa essa. Ele conta, né, sobre a experiência do sobrinho dele tendo problemas na escola, sobre os conteúdos e acesso das crianças às redes sociais, coisa que eu falo aqui, já falei no vídeo de redes sociais que acho que eu não, por mais que sofresse bullying na escola, acho que prefiro que meus filhos não tenham acesso à rede social até depois dos 16 anos, eu acho. Não acho que é um ambiente saudável, assim, então acho que criança com tablet, não é nem questão de achar, né? Tem dados comprovando isso, então não preciso achar nada. Tá aí, a ciência tá aí, mas enfim, as circunstâncias é difícil e eu sei que educar não é feito de regrinha 1, 2, 3, muito mais complexo que isso, mas bom, ele vai trazendo aqui, e eu não vou ler o artigo inteiro, vou deixar todos os artigos aqui na descrição, mas eu quero, a partir desse artigo, onde ele traz esses dados e traz essa pesquisa, né, da startup Infler, né? E por que eu quero tomar isso aqui com um ponto de cuidado? Porque essa startup aqui é um ecossistema tecnológico completo para influencer marketing focado em maximizar resultados. Então eles têm um viés, né, que é inegável de, bom, dizer que muitas pessoas querem ser influencer e que esse mercado de influência só cresce. Então, como eu não achei a pesquisa em nenhum lugar, eu não vou mostrar. Não acredito que seja uma pesquisa assim que vá realmente errar muito a margem, mas vamos partir dessa ideia e partir da percepção que a gente tem ao nosso redor, de que sim, a maioria das pessoas, a maioria dos jovens especificamente, não só no Brasil como no mundo, querem ser influenciadores. E por que será, né? Por que será que essa piada sem graça do vai se formar em engenharia para virar Uber vem se alastrando? Bom, há vários fatores, a gente não vai discutir política aqui, mas a gente vai se voltar um pouco mais para a questão de leitura, educação e, bom, retomando a última notícia de que os alunos brasileiros, os estudantes brasileiros não leem textos de mais de 10 páginas, né? Que é um problema que acontece na academia também, especialmente em cursos teóricos, onde as pessoas chegam com essa formação sem a capacidade de ler, né, grandes livros, ler no sentido de extensos mesmo, e são ensinadas a analisar excertos, fragmentos. Então, isso é um problema que eu encontrei na minha graduação e que depois, dando aula e vendo ao redor, tem até um vídeo do Jared Henderson, né, que é um youtuber de filosofia americano, falando sobre isso. Eu vou deixar o link aqui. E se você fala inglês, eu recomendo o canal dele, é bastante bom. Mas vamos avançar para uma outra aqui. O que eu fiz? Eu falei, bom, eu não achei essa referência sobre a situação, né, dos brasileiros e dos estudantes brasileiros. Então eu vim numa IA que é bastante útil, que é a Perplexity.ai, e eu coloquei situação e aspiração de trabalho dos jovens no Brasil. Não é um prompt elaborado, é só para mostrar como ela pode ser útil. Aí vem aqui a resposta com várias referências. Então as referências estão aqui, inclusive abri uma pesquisa aqui no Cielo que é pré-pandêmica, mas aqui ela já mostra que o panorama vinha se agravando, mas a gente vai chegar lá. Então, a resposta.
De acordo com os resultados de pesquisa, a situação e aspirações de trabalho dos jovens no Brasil apresentam alguns desafios e tendências preocupantes. Muitos jovens brasileiros têm dificuldade em escolher uma profissão, o que impede até mesmo o ingresso na faculdade. Para solucionar isso, é importante estudar sobre as profissões que mais agradam, enfim, fazendo testes vocacionais com psicólogo. Que eu não sei, assim, exatamente qual que é a taxa de sucesso disso, porque acho que é uma coisa muito difícil de medir. Se você fez um teste vocacional, por favor, comenta aqui, eu queria saber se realmente te ajudou ou se, bom, invariavelmente você se arrependeu depois. Apesar de terem mais anos de estudo que gerações anteriores, os jovens enfrentam dificuldades para entrar no mercado de trabalho e conciliar sua formação acadêmica com as expectativas profissionais, algo que eu passei também na minha experiência. Então, o que eu faço hoje tem a ver apenas ali tangencialmente com a minha formação, né? Que acabou o meu trabalho sendo muito mais voltado para educação e metodologias e tudo mais. Uma parcela considerável dos jovens aspira a carreiras que correm o risco de desaparecer devido ao avanço tecnológico. Então, essa pesquisa da OCDE, tem uma notícia dela aqui na BBC News Brasil, uma pesquisa de 2020, né? Então, antes da pandemia também. E, bom, nem existia ChatGPT nessa época, né? Que dirá agora que não só existe ChatGPT, como existem, né, os hormônios tipo Ozempic, né? O que é GLP-1, uma coisa assim. E, bom, preocupante porque muitas carreiras e, por exemplo, se o personal trainer já não está tão em voga, bom, imagina com a expansão desse tipo de coisa. Vou deixar o link na descrição também. Não acho que vale a pena, já está um pouco desatualizado, a gente consegue achar umas reportagens melhores sobre, né, as expectativas de carreira, mas vamos voltar aqui. Bom, tem alguém usando o liquidificador, mas eu vou seguir e espero que qualquer coisa eu coloque uma música de fundo aqui. As aspirações aqui, as áreas que as pessoas preferem no Brasil, né? Medicina, direito, pedagogia, enfermagem, psicologia, administração e veterinária. Então, já os jovens aspiram a carreiras como engenharia, administração, medicina, atleta, professor, curioso, policial, mecânico, advogado e arquiteto. Arquiteto eu realmente consigo ver e, por exemplo, das turmas com que eu lidei, né? Pré-vestibular e tudo mais, a maioria, inclusive na UEL, né? Isso tem os dados, né, de inscrição das pessoas. A faculdade de psicologia superou os números da faculdade de medicina e direito, né, se não me engano, então, de concorrência por vaga, né, são turmas menores também, mas é uma carreira que está em voga, você pode ver pela quantidade de canais de psicologia no YouTube também, tem psicologia analisando personagem de anime, psicologia analisando personagem de livro, psicologia com filme, psicologia com, bom, dia a dia, com Twitter, enfim, tem várias dessas fontes e realmente é algo que cresceu bastante, que é um reflexo, né, de uma ideia de que, bom, é algo que talvez uma IA não vá poder fazer e que já vem sendo questionado e requestionado, porque, bom, tem gente usando IA como professor e tem gente usando, bom, professor como, basicamente, bom, enfim, isso é para outro, vou trazer uma notícia sobre isso. Então, para onde eu quero ir daqui? Bom, para cá, que é essa pesquisa do Cielo que foi citada nas referências lá, que é a inserção dos jovens brasileiros no mercado de trabalho num contexto de recessão, que podemos considerar que ainda estamos, né, mundialmente falando. Então, essa pesquisa traz vários pontos, o link também vai estar na descrição, mas eu quero deixar aqui embaixo um ponto interessante. Bom, esse ponto interessante é a hipótese que é trazida aqui nesse trabalho. Deixa eu dar um zoom para facilitar a leitura. Aqui. A hipótese levantada neste artigo é de que a deterioração que documentamos no tipo de ocupação em que se inserem os jovens empregados se deve, em grande medida, à sua entrada em postos de pior qualidade. Que, bom, é verdade. E aqui, né, ao depararem com essa dificuldade, os jovens se acomodam em postos de pior qualidade a fim de ingressar de algum modo no mercado de trabalho e, com isso, tentar romper a barreira da falta de experiência. Exatamente como vem acontecendo, e a gente vem ouvindo falar, e inclusive vamos até fazer aqui um exemplo prático. Quiet quitting no Brasil. Aqui, ó. De acordo com os resultados de pesquisa, o fenômeno do quiet quitting, ou demissão silenciosa, que é você fazer o mínimo no seu trabalho, né? E, bom, esperar que seja tudo tranquilo, você seja demitido e tenha o seguro-desemprego, enfim, vai. Não, é perder a vontade de fazer, né? É plenamente associado com a depressão e vários desses fatores que vêm ocorrendo aí pela sociedade, mas já é uma realidade para muitos funcionários e para muitos profissionais aqui no Brasil, né?
Eles adotam a prática do quiet quitting, apenas fazer o necessário para realizar seu trabalho, sem deixar o bem-estar e a vida pessoal de lado. Então, isso aqui é um ponto, é uma definição que é um pouco perniciosa, eu diria. Por quê? Porque, bom, você é pago para fazer o seu trabalho e você não é pago para abrir mão do seu bem-estar e deixar a sua vida pessoal de lado, correto? Bom, há quem diga que sim, há quem diga que não, né? Trabalhe enquanto eles dormem, enfim, por aí vai. Eu acho que particularmente fico num meio termo disso. Por quê? Porque para mim o trabalho é realmente muito importante. Eu estou fazendo aqui o YouTube sem grandes pretensões de ser o maior influenciador. Não, eu não tenho isso. Eu estou fazendo porque eu gosto. Óbvio que espero ter algum retorno disso eventualmente, mas para mim eu não pretendo parar de trabalhar, especialmente com o que eu faço assim, e educação no geral, mesmo que seja com consultoria, qualquer coisa do tipo, porque para mim, tá? Tendo o panorama assim geral das coisas, das minhas experiências e ao redor, acho que o trabalho é uma das melhores coisas que você pode ter na sua vida, assim. Pode ser contraditório para muita gente dizer isso, mas não quero ser escritor na medida em que as pessoas têm a ideia de que escrever 2.000 páginas por dia e tudo mais, não é esse tipo de coisa que eu escrevo, não é esse tipo de coisa que eu gostaria de escrever. E, bom, me preocupa essa ideia aqui, voltando lá na notícia inicial, né, baseado na pesquisa, que um dos motivos, né, uma das grandes motivações que são citadas, né, pelos jovens que querem ser, esse 75% que gostaria de ser influenciador, que eles querem ser influenciador para ter uma vida fácil, para ter, né, evitar estresse financeiro e tudo mais. Mas, bom, sobre isso, até falando sobre o trabalho e tudo mais, eu vou trazer uma situação da China. Deixa eu arrumar um pouco a visualização aqui e vamos dar um play sem som mesmo. Mas essas imagens que eu estou mostrando refletem a situação dos influenciadores na China. Tem várias reportagens, tem reportagem da DW também sobre isso, desse mercado de influência na China. Por quê? Porque como no Brasil, o dinheiro dessa influência, assim, o dinheiro de verdade, né, das pessoas que têm a vida fácil, muito entre aspas, tá lá no top 2%, top 1% de pessoas que são, né, que estão gerando essa influência toda. Então, eu acredito, pelo menos, e com base nos dados que a gente tem disponíveis, que é extremamente perniciosa essa ideia. Por quê? Porque, por exemplo, ser streamer, como essa menina está mostrando aqui, é algo que exige muitas horas do seu dia. E a gente vender esse sonho, né, para o jovem que não vai estudar, não vai ler, não vai fazer nada. Inclusive tem um canal que eu gosto bastante, que é o... Deixa eu até mostrar aqui, que é o Toquinha Man. Veja que engraçado. Mas ele ensina, né, as pessoas, fala sobre como ser influenciadores e tal, e sobre streamer. E ele tem um bom sucesso, ele tem 115 mil inscritos, né, que é bastante coisa, é significativo. Ele faz lives, acho também, mas ó, mudou um pouco o conteúdo para jogos e tal. E o que eu acho interessante, né, da situação desse cara especificamente aqui, ó. Como fazer lives mudou completamente a minha vida e por que eu tô parando? Porque ele, mesmo tendo esse sucesso aqui, né, mesmo conseguindo uma renda acima do que a maioria das pessoas vai conseguir com, né, redes sociais e YouTube e tudo mais, ele foi parar e foi estudar programação. Interessante, né? Porque, bom, como eu já disse em vários outros vídeos, aonde quer que você vá, lá você está. E eu acho que um problema de tudo isso que a gente falou e de tudo isso aqui, né, desse Influencer, PicPay, e dessa ideia de eu quero influenciar a vida das pessoas e eu quero, né, ser uma boa influência e tudo mais, é algo que, né, presume ou que pelo menos requeriria que você de início tivesse algo para apresentar ou fosse uma pessoa que não é só carisma, mas que tem um conteúdo, que tem alguma coisa para fazer, para mostrar, né? Me estendo um pouco aqui porque isso realmente me preocupa. Eu já falei em outros vídeos, né? Eu perdi minha afilhada para depressão recentemente, há um ano, e eu venho pensando muito sobre isso, sobre essa falta de propósito, às vezes, que as pessoas têm e como o trabalho vem sendo demonizado, assim, para as pessoas, e isso realmente me preocupa, assim como, né, a alienação dos jovens e crianças e essa venda de ideias, especialmente nas redes sociais, né, e até falando da China, os chineses baniram os influenciadores que ostentavam demais, né, e não estou dizendo aqui que a China seja exemplo de muita coisa, mas, bom, se é um exemplo o fato de que eles baniram, né, que o conteúdo do TikTok deles é educacional e o nosso é bunda para cima, bunda para baixo,
consumo e piadas completamente inapropriadas para crianças, como, né, tá referido aqui no artigo, faz pensar. E eu queria saber, você que está assistindo, tem alguma outra percepção disso? Eu sei que muita gente aqui do canal dá aula, ou está na universidade, ou trabalha em bibliotecas, bastante pessoa que tem contato com bibliotecas assim. E, bom, eu acho que no YouTube especificamente, nas redes sociais, a gente acaba ficando nessa bolha de que a gente compra muitos livros, sendo que a outra notícia mostra, a maioria das pessoas nem compra livros. Tem gente, 30% da população brasileira nunca nem comprou um livro. Então, enfim, faz pensar. E pensando, eu quero deixar um último ponto aqui, que é, além dessa... É uma escolha entre duas notícias e para saber quem assiste, o que você preferia ver. Eu tento não falar mal de nada aqui no canal e manter a mensagem pelo menos positiva, ou trazer alguma coisa negativa e ir pro positivo. Mas tem um ponto específico dessa bolha de leitura e, bom, letramento na internet que eu vi, um amigo meu me apresentou, um amigo que trabalha, né, que é PO, né, trabalha com negócios em banco e tal, e me apresentou e me deixou assim revoltado, mas eu não sei se seria muito ruim eu fazer um vídeo negativo sobre isso, e eu queria saber se você prefere que eu traga uma notícia aqui e uma discussão inicial, que vai ser elaborada em outros vídeos de outros quadros do canal, sobre sexualização e leitura. Tem um ponto importante, começo a falar disso no vídeo do Book Talk, também tem alguns outros dados interessantes, ou primeiro a gente focar na ideia de como essas noções de leitura e essa cultura leitora nas redes sociais é mais prejudicial às vezes, pela forma como ela é tratada como, né, viés, assim, com esse viés consumista e de ostentação, né, também, da própria coisa da prateleira que eu sempre falo. Qual você prefere? Sexualização ou leitura na cultura, ou cultura leitora? Bom, comenta aqui embaixo, por favor. Qualquer coisa eu abro também, né, uma votação na comunidade do canal, que se você, né, não é inscrito ou não é inscrito ainda, se inscreva se você gosta desse tipo de conteúdo. E, bom, vou deixar os outros vídeos referenciados aqui. Muito mais notícia vindo por aí, muito mais vídeo também com, né, aí umas incursões mais a fundo, mas as notícias eu quero que a gente comece a, bom, passar da superfície, ou pelo menos arranhar a superfície, para ver se sai alguma coisa diferente dali, e saber o que você acha aqui embaixo nos comentários. Eu sou o Lucas, um pouco mais sério hoje, viu? Tentei apresentar um pouco melhor, que eu sei que, bom, o Leonardo comentou no vídeo anterior e eu concordo com ele, eu fiz as pressas porque eu não queria perder a ideia. Então, sim, eu respondo, eu leio os comentários, sempre tento ter o maior carinho possível e não ser bravo com ninguém, por mais que algumas pessoas às vezes percam a linha, mas não, no geral, todo mundo que comenta aqui é bem educado, fico muito feliz com isso, agradeço a sua audiência, eu sou o Lucas, você me lê em algumlucas.com e até a próxima notícia.